Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que eu posso chamá-lo de divisor de águas. Por que divisor de águas? Porque num dia como hoje, numa sexta-feira, o Senhor Jesus foi crucificado. Ele foi condenado. Às 3 horas da tarde, ele já estava na cruz. Às 9 horas da manhã, ele estava sendo colocado. Às 3 horas da tarde, ele deu o último grito, o último brado. Ele olha aos céus e entrega o Espírito. E ele morre. Numa sexta-feira, 3 horas da tarde. Esse horário já, a partir das 18 horas, das 6 horas da tarde, Jesus foi retirado da cruz. Ele já estava morto. Ele já estava morto desde as 3 horas da tarde. Um soldado, para conferir que ele estava morto mesmo, pega uma lança e coloca no seu lado. Ele vai perfurar ele pelas suas costelas. E aquela lança começa a escorrer um restinho de sangue e água. Então ele é tirado da cruz. Um homem chamado José de Arimateia providencia um sepulcro novo. E Jesus vai ficar das 6 horas da tarde da sexta-feira até o sábado, até o domingo pela manhã, dentro do túmulo, morto. Mas ele morreu já, que horas? 3 horas da tarde. E essa data, sexta-feira, é uma data que faz um divisor de águas na história, pessoal. Porque a partir da morte de Jesus, tudo muda. Tudo mudou. A pessoa pode não acreditar em Jesus. A pessoa pode se tornar e ser um ateu nesse mundo. Eu não acredito em Jesus, eu sou ateu. Eu não acredito na cruz, não acredito na ressurreição, não acredito na morte. Para mim ele não existiu, para mim isso aí é tudo balela. Ele pode sim. Mas mesmo esse ser humano ateu, mesmo essa pessoa que se tornou um ateu, ou que é ateu, ou que desnascia assim, quando essa pessoa vai assinar um documento, seja qual for, ele é obrigado a colocar lá, hoje 30 de quê? Que mês que é hoje? Março de quando? 2000 e quê? 2018. 2018 do quê? Antes de Cristo ou depois de Cristo? Depois de Cristo. Ele pode ser ateu quanto quiser, mas ele é obrigado a reconhecer que vive numa data depois de quem? De Cristo. Então aquela sexta-feira foi um divisor de águas. Aquela sexta-feira marcou a humanidade. Um período antes de Cristo e agora depois de Cristo. Essa data é uma data importante. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Por que está fazendo isso? Qual é a razão pela qual fazes isso ou tem feito isso? Nós vamos ver os judeus querendo uma resposta do Senhor Jesus pelo comportamento que ele tem, pela atitude que ele está tendo. E que atitude é essa? Jesus, ele entra no templo na ocasião da Páscoa, estava bem pertinho da Páscoa, e ele começa a quebrar as gaiolas de pombos,
as grades e gaiolas, ou uma espécie de curral de ovelha. Ele começa a quebrar tudo. E ele vai abrindo as portas e vai soltando os animais, e ele vai fazendo uma bagunça ali. Ele vira as mesas dos cambistas, daqueles que negociavam a entrada do templo. Isso está escrito aqui, no versículo 13. Olha só: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, isso aqui é um chicote de corda, de couro, lançou todos para fora do templo. Quer dizer que Jesus fez um chicote. Você consegue imaginar Jesus bonzinho, amoroso, Jesus só love? Quem consegue imaginar esse Jesus assim bonzinho? Quem consegue? Agora muda. Vê um Jesus com um chicote na mão agora. Um Jesus com um chicote na mão, quebrando tudo. Você já viu alguém quebrando tudo calminho assim? Vou quebrar aqui, por favor, dá licença, deixa eu quebrar. Assim, você já viu alguém fazer assim? Não. A pessoa chega e vai empurrando, e vai quebrando, e vai falando. E quando uma pessoa está assim alterada, os outros vão ficando até com o quê? Com medo, e vão se afastando e dizer: esse aí tá o quê? Tá doido, pirou, esse aí tá louco, chama a polícia, não é assim? Jesus fez isso, fez um chicote e desceu a lenha, quebrou as mesas, derribou as mesas, soltou os bichos, espalhou as ovelhas, virou tudo. Versículo de número seguinte, 16: e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de quê? De vendas. Pare de fazer da casa do meu pai um negócio. Será que hoje está muito diferente daquilo lá ou não? O que vocês acham? Será que Jesus chegasse hoje no século 21 em algumas igrejas, ele não ia descer o chicote? O que vocês acham? É só você pensar um pouquinho. Porque às vezes as igrejas transformam o templo num verdadeiro o quê? Negócio. Tá certo, não vende pombo. Tá certo, não vende ovelha. Tá certo, não vem essas coisas não. Mas é um verdadeiro o quê? Negócio, um verdadeiro mercado. Só não vende a mãe, mas o resto vende de quê? De tudo. E se Jesus entrasse ali, eu acho que ele faria de novo. Ele ia descer um chicote de novo, ele ia descer a lenha de novo, ele ia quebrar tudo de novo, ia dizer: não façam da casa do meu pai lugar de vendas, não façam da casa do meu pai um negócio, não façam da casa do meu pai um mercado. Não é isso. Versículo de número 17: e os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. É uma referência, se não me falha a memória, ao Salmo 69:9, que fala disso, o zelo das coisas de quem? De Deus. Versículo 18: e responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Por que você está fazendo isso? Que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova dessa autoridade para fazer tudo isso? Aí ele responde, e Jesus respondeu e disse-lhe: derribai esse templo, e em 3 dias o quê? O levantarei. Esse é o meu assunto hoje. Você sabe quanto tempo demorou para que o templo de Herodes fosse reconstruído ou restaurado? Você tem ideia? Você acha que em 3 dias dá para reconstruir um templo? Hein, pessoal? Você já percebeu que geralmente a gente leva mais tempo para fazer algo, para erguer algo, para construir algo, do que para derrubar algo? Sim ou não?
Essa semana eu recebi um vídeo, triste o vídeo, porque é lamentável isso. Talvez você tenha até visto, de uma casa, que na verdade não é uma casa, nem é um sobrado. Deixa eu ver, 1, 2, 3 andares, acho que era, não era, pastor? 3 ou 4 andares. E a Defesa Civil interditou o lugar. E a casa começou a estralar, começou a abrir rachaduras, e a Defesa Civil interditou o lugar. E a pessoa estava filmando e chorando, e aquele desespero todo. E de repente a casa cedeu e caiu. Aquilo que eram 3, 4 andares cedeu assim, ó, em questão de quê? De segundos, virou um monte de entulho e não era mais nada. E ainda atingiu a casa do lado, destruiu a casa do lado. Quer dizer, quantos anos aquela pessoa demorou para construir aquilo ali? Quanto tempo ela demorou? Para cair, caiu assim, ó, em questão de quê? De segundos. Ainda alguém disse: está vendo o porquê do engenheiro? Está vendo o porquê do arquiteto? Está vendo o porquê de fazer o cálculo? Botou muito peso. Uma estrutura não estava tão bem feita embaixo. Não adianta ter uma estrutura forte em cima, se embaixo não tiver o quê? Um alicerce, uma resistência para isso. Isso vale para as nossas vidas também, vale ou não vale? Sim ou não? Tem que ter o quê? Tem que ter um alicerce. A nossa vida tem que estar alicerçada onde? Na rocha. Quem é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus. Ele disse que a casa que é edificada sobre areia, ela pode ser bonita, mas vem o vento, vem a tempestade, vem o problema, ela o quê? Ela cai. Mas a casa que está na rocha, que é Cristo, ela tem alicerce, ela tem uma estrutura. Vem o que vier, ela permanece, ela fica em pé. Então a verdade é que leva muito tempo para construir algo, leva muito tempo para você levantar um prédio, leva muito tempo para você construir uma carreira, leva muito tempo para você construir uma família, leva muito tempo para você realizar um sonho. Isso leva tempo. Mas a verdade é que às vezes, por causa de algumas atitudes erradas, às vezes por causa de problemas que o ser humano às vezes procura ou cria, ele mesmo cria isso, situações na vida do ser humano, faz com que tudo aquilo que levou tanto tempo para ser o quê? Construído, se desmorone como nada, em questão de quê? De segundos. Às vezes a pessoa constrói uma carreira, em uma atitude errada dela, a carreira foi por água abaixo. Uma família, uma atitude errada dela, a família desmoronou. É ou não é? Cai fácil. Agora vem o Senhor Jesus e diz assim: olha, está vendo esse templo? Já era o segundo templo. O primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído. E agora esse segundo templo foi reconstruído nos dias de Herodes. Por isso esse templo é chamado Templo de Herodes, não mais de Salomão. Era uma réplica do Templo de Salomão, mas era chamado Templo de Herodes. E ele vem e diz: derrubem esse templo, destruam, derribai esse templo, e em 3 dias, o que, pessoal? Eu levantarei. Os judeus ficaram horrorizados, porque demorou 46 anos para que esse templo fosse levantado. Diga comigo assim: 46 anos. De onde o senhor tirou a informação? Versículo seguinte, só você ler, ó. Passa para mim, versículo número 20. Disseram, pois, os judeus: quanto tempo? Em 46 anos foi edificado esse templo. E tu o levantarás em quê? Em 3 dias. Tem certeza disso? É isso mesmo. É exatamente isso. Mas Jesus não está dizendo: eu vou derrubar esse templo, eu destruirei esse templo e restaurarei em 3 dias. Não, ele diz assim: derribem o templo, ou derrubem o templo, derribai o templo, destruam o templo, destruam.
vocês, e eu o levantarei. Eu o levantarei em 3 dias. Eu quero chamar a tua atenção para essa frase: destruam o templo, destruam esse templo, derribai o templo, e em 3 dias eu levantarei, e eu levantarei em 3 dias. Eu quero guardar isso com você hoje aqui. Em 3 dias eu levantarei. Amém? Eu levantarei em quanto tempo? Em 3 dias. Em 3 dias eu levantarei. Então vamos repetir isso. Diga assim: em 3 dias eu levantarei. Fala mais uma vez, diga: eu levantarei em 3 dias. Amém? Aí agora eu vou começar a pregar. Vamos lá. Em 3 dias ele está dizendo que vai fazer o quê? Vai levantar. Só que Jesus não estava falando do templo que demorou 46 anos para ser construído. Ele falava de quem? Dele mesmo, do corpo dele. Que ele seria morto, ficaria quantos dias? 3 dias morto, e que depois ele o quê? Ressuscitaria, ele se levantaria. 3 dias eu levantarei. Então vai haver essa ressurreição, vai se levantar em 3 dias. E aí eu quero profetizar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar que em 3 dias tudo pode mudar na tua vida. Amém? Você precisa entender isso aqui, ó. Em 3 dias tudo pode mudar. Quem crê nisso aqui? Ele está prometendo isso. E ele vai mostrar para mim e para você que 3 dias é o tempo suficiente para que o milagre o quê? Aconteça. 3 dias. O primeiro momento da história, que é o que nós estamos vivendo hoje, é uma sexta-feira. E essa sexta-feira deu tudo errado. Por que deu tudo errado? Porque Jesus foi preso, condenado, e agora vai ser morto. Deu tudo o quê? Tudo errado. Alguém poderia dizer: é o fim. Não há mais esperança. Acabou. Ele morreu. Acabou. Há momentos na vida do ser humano que, quem sabe, seja o que você está vivendo. Quem sabe o momento que você vive hoje esteja o momento da sexta-feira. Por quê, pastor? Porque deu tudo errado. É o fim. Não há esperança. O desespero toma conta. A pessoa não sabe o que fazer. Ela está angustiada, ela está aflita, ela está desesperada. É um fundo de poço, é um beco sem saída. Ela está sendo torturada. Talvez se referindo à sua própria vida. Nós vemos o Senhor Jesus sendo torturado e morto. Então, olhando para a sua vida, é como se fosse exatamente isso. A pessoa está sendo envergonhada, ela está prostrada, ela está gemendo, ela está sofrendo. É uma situação que não há o que fazer. Ela caminha em direção ao fim. Ela caminha ao fundo do poço. Ela caminha para a morte. Ela caminha para uma situação que não há solução, não há saída. Quem sabe você entrou aqui hoje assim, e quem sabe na tua vida as coisas estão caminhando nessa direção. Olha, pastor, é tortura, é sofrimento, eu estou gemendo, eu estou chorando, as coisas não acontecem, não dão certo, não muda, não vai. A minha vida parece um caminhar para a cruz, parece uma sina. É assim, quando parece que vai melhorar, piora. É sofrimento, é dor, é tortura. Eu não sei o que fazer, é o caos. A sexta-feira mostra isso para mim e para você. Ele sendo crucificado, ele entregando o Espírito ao Pai às 3 horas da tarde, ele morre às 6 horas da tarde, é tirado da cruz, mas está morto, acabou, não há mais o que fazer, não há esperança, já era, sonhos acabados, sonhos terminados. Olha, pode parar, pode desistir, não adianta mais continuar crendo, acabou, ele morreu. Há momentos na vida do ser humano que você vai ouvir isso. Quem sabe seja o momento que você está vivendo. Acabou, desisto, chega, não dá mais. Você tentou até onde o que dava, não dá mais. Você fez o que você podia, não dá mais. Acabou. Essa é a sexta-feira. Mas aí às vezes eu me pergunto e gostaria que você pensasse um pouquinho: por que foi que Jesus teve que morrer na cruz, hein? Porque Deus poderia ter evitado isso. Deus poderia ter dito: não, vamos pular o processo, vai, vamos arrumar um outro jeito. Por que ele tinha que morrer? Qual a razão disso?
sendo ele o filho de quem? De Deus. Por que morrer? Para que morrer? Não é a pergunta que às vezes você faz para você mesmo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? São as perguntas que nós queremos respostas. E eu gostaria que você entendesse que se Jesus não tivesse descido naquela cruz, ou melhor, não tivesse sido sepultado, ou melhor, não tivesse sido crucificado, ou ainda melhor, se Ele não tivesse dado a sua vida por mim e por você, nós nunca seríamos perdoados dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele levou sobre si todas as nossas o quê? Dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos o quê? Sarados. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele morreu para que você tivesse vida. Quando Ele desceu, quando Ele entregou o Espírito ao Pai, foi para que você tivesse vida. Foi para que nós não fôssemos condenados à morte. Até porque a Bíblia me ensina, diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele tinha que morrer naquela cruz para que você, eu ou a humanidade não fosse condenada ao inferno, à perdição eterna. Então Ele morre na cruz com um propósito de salvar a humanidade, de perdoar os meus, os teus pecados. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Mas Ele declarou dizendo: derrubem o templo, destruam o templo, que o quê? Que em 3 dias eu o levantarei. E eu quero profetizar isso na tua vida. Eu quero que o Senhor levante a tua vida, da mesma forma que Ele ressuscitou dentre os mortos. Sexta-feira é sexta-feira da paixão, sábado é aleluia, mas o domingo é o domingo do quê? Da ressurreição, porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Em 3 dias a história mudou. Em 3 dias houve um divisor de águas, antes de Cristo e depois de Cristo. A história é outra. Agora a história muda. Há um divisor de águas, há um marco. E eu quero que isso aconteça na tua vida. Eu quero que durante esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, que é o domingo da ressurreição, Deus faça algo extraordinário na tua vida. Que Ele levante a tua história, que Ele levante a tua vida, que aconteça o milagre, que aconteça a ressurreição, que aconteça a diferença. Assim como aconteceu ali na sexta, morte ao fim. No sábado não é o que fazer, mas no domingo Ele levanta, Ele ressuscita. Ele venceu a morte, Ele cravou na cruz, Ele colocou naquela cruz a cédula que era contra você. Não existe mais condenação, não existe mais nenhuma condenação. Ele trouxe vida, Ele trouxe o poder da ressurreição. E eu quero que Ele levante a tua vida. Se a tua vida está caída, se você está vencido pelos problemas, se você foi vencido pela doença, pelo fracasso, pela dívida, pelo desemprego, pelo problema, pelo mal, pelo inferno, não importa, Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Ele está dizendo: em 3 dias eu levantarei. E eu profetizo isso sobre a tua vida, que o poder da ressurreição esteja sobre você. O poder de filho, o poder da ressurreição esteja na tua vida, para mudar a tua história, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Diga que assim seja. Vamos aplaudir bem forte o nome dEle. Aleluia. O poder da ressurreição. Aleluia. Ele crava na cruz toda a sentença que era contra nós, e nós podemos ver isso. Está registrado. Eu gostaria de ler isso com você. Pegue a sua Bíblia aí mais uma vez, abra comigo em Colossenses capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando no quê? Na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles o quê? Triunfou em si mesmo.
O inferno achou que tinha vencido. Os demônios festejavam, dizendo: matamos o Filho de Deus. Mas o que a Bíblia me ensina é que na sexta-feira, quando ele morre, e o inferno faz festa, achando que triunfou, ele está carregando sobre si todos os nossos pecados. E quando uma pessoa morre em pecado, o salário do pecado é a morte. E se ela morre em pecado, ela vai para onde? Para o inferno. E Jesus estava carregando o quê? Todos os nossos. Então ele desceu aonde? Ao inferno. Mas quando ele chegou no inferno, a palavra de Deus nos ensina que ele tomou a chave do quê? Do diabo, do inferno e da morte. E ele ressuscitou. A festa que havia no inferno parou, porque Jesus entrou ali. Ele entrou ali, ele carregou os nossos pecados. Ele riscou a cédula que era contra você. Havia um escrito, havia uma promissória contra você, havia um documento, havia uma prova contra você. Mas ele riscou, ele rasgou isso. E ele cravou aonde? Na cruz. Por isso que ele tinha que morrer. Por isso que ele tinha que passar por isso, para trazer para mim, para você vida, e vida em abundância. Porque os mortos não louvam a Deus, só o quê? Só os vivos. Os vivos é que glorificam ao Senhor. Então ele crava na cruz. E aí eu chego aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 8, diz assim: em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós o que? A vida. E temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também o que? Falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ele está dizendo: o mesmo poder que ressuscitou Jesus também pode levantar a tua vida. O mesmo poder que tirou ele do inferno, que tirou ele da morte, da sepultura, pode arrancar você do inferno que você vive, pode levantar a tua vida, pode mudar a tua história. O mesmo poder, o poder da ressurreição. Versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Ei, o que você está passando hoje não dá para comparar com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Pastor, a minha luta é grande, a vitória será ainda maior. A tua luta, a tua vitória tem que ser proporcional àquilo que você está enfrentando hoje. O milagre que você vai viver, o testemunho que você vai contar é proporcional à dificuldade, à luta, o problema que você tem enfrentado. E eu profetizo que será grande a luta, o problema, a dificuldade que você está vivendo hoje. Pode ser grande, mas não dá para comparar, não dá para
para comparar com aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, com aquilo que Ele reservou para você. A palavra chama de leve, leve. Você está dizendo está pesado, Deus está dizendo é leve, leve e momentâneo, mas está durando uma eternidade, mas é momentâneo, é um momento, vai passar, vai acabar, e Deus trará peso eterno de glória. O nome dele vai ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Em 3 dias eu levantarei. 3 dias tudo pode mudar. 3 dias Deus faz a diferença. 3 dias. 3 dias. A sexta-feira da paixão, o sábado de aleluia e o domingo da ressurreição. 3 dias eu o levantarei. Coloca para mim lá, por favor, Jó capítulo 11, versículo 16. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu quero que você saia daqui com essa fé, com essa esperança. Está escrito assim, olha só: porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já o quê? Passaram. Você se esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas o quê? Quem recebe isso aqui? Eu profetizo isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero ser profeta, boca de Deus sobre a tua vida, e quero dizer: te esquecerás das tuas desgraças, te esquecerás dos teus trabalhos, te esquecerás da afronta, da humilhação, da vergonha, te esquecerás do desprezo, da falta das coisas, da necessidade, da vergonha, da humilhação, te esquecerás de todo aquele inferno. Tudo isso vai ser água passada na tua vida, e água passada não toca mais moinho, água passada não move mais nada. Passou, passou. Eu profetizo isso. Deus fará coisas novas. Você vai se lembrar dessas coisas só como águas passadas. Aconteceu na minha vida, nem me lembro mais, porque Deus vai mudar, Ele vai te levantar. Eu profetizo isso. Em 3 dias eu levantarei. Ele pode mudar a tua história em 3 dias. Ele pode levantar, Ele pode mudar, Ele pode restaurar, Ele pode curar. Ele tem o poder da ressurreição.